intitulada tem tudo a ver com a mensagem que eu vou trazer essa noite. Quem estava aqui na virada do ano? Quase não comigo, exceto o casal que está nos visitando. Sejam muito bem-vindos, tá? É um prazer receber vocês. Eu acho que vocês lembram que eu falei presente ou presença. Hoje eu quero falar sobre a presença. Eu acho que algumas pessoas já ouviram falar. Geralmente você prega muito aquilo que você vive. Quem vive muito amor, ele prega muito sobre o amor. Quem vive muito a justiça, ou se acha muito justo, prega muito sobre justiça. Quem prega muito santidade é porque ele realmente tem uma vida de santidade. Porque senão, o seu testemunho cai, ele lança por terra a sua pregação. Eu costumo ensinar que a maior pregação não é a falada, é a vivida, é a sua vida. Porque se eu pregar e não viver, a igreja será a primeira a me repreender. Não, sou louco, está pregando. Quem dirá os que estão no mundo? E quando eu falo da presença, o meu coração se alegra, porque é algo que eu vivo. Eu amo com todo o meu coração. Êxodo 33. Versículo 14. Êxodo 33, versículo 14. Eu vou ler só o versículo. Hoje é noite de oração, então geralmente eu reduzo o tempo da mensagem porque a gente vai se colocar de joelho perante o Senhor. Êxodo 33, 14. Quem achou diz amém? Amém. Isso é Deus falando, tá? Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Vamos repetir comigo, igreja? 1, 2, 3. Irá. Aí ele repete comigo, tá? Eu vou falar, vocês falam juntos também comigo. Da partir do irá. 1, 2, 3. Irá a minha presença contigo, para te fazer Descansar. Guarda essa palavra, descansar. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, em humildade, Senhor, me coloco diante de ti, porque a palavra não é minha, é do Senhor. O que eu posso fazer pelo homem? Senhor, o que transmite é só um instrumento. Assim como Eva Robert orou, pedindo para que eles não olhassem para ele, mas olhassem Deus através deles. Assim também é a minha oração. Senhor, que eu possa desaparecer, para que o teu Espírito apareça e se engrandeça através da minha vida e fale aos nossos corações. Senhor, eu estou sedento por aprender. Eu creio que a tua igreja também está sedenta, Senhor, por ouvir a tua voz. Ouvimos a tua palavra e acreditamos e cremos. Fala aos nossos corações. Esse é o meu pedido, Pai. Eu peço no nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço. Amém. Certa vez eu ouvi uma frase, um filme que eu estava assistindo, filme cristão, Menino. Esse filme conta a história do domínio do anticristo até a volta de Jesus, a segunda parte que ele vem lá em Jerusalém. Eu prestei atenção numa frase que o diabo disse:
para uma pessoa dizendo que o caminho mais rápido para se dominar o homem é pelo seu estômago. E é notório que a fome, ela faz com que o ser humano experimente níveis altíssimos de estresse, níveis altíssimos de insatisfação, e para se saciar, ele vai fazer qualquer coisa. Há um bom tempo eu venho estudando a história dos avivalistas, homens que Deus levantou para fazer o avivamento. E eu estava ouvindo sobre um homem chamado John Lake. Esse homem ele era tão usado por Deus em cura, que na África do Sul ele estava tão exausto porque ele tinha passado horas orando por cura e as pessoas sendo curadas. Ele chegou num tronco de uma árvore, ele pôs as mãos no tronco da árvore e disse: quem tocar nessa árvore vai ser nesse tronco, vai ser curado. Eu não suporto mais, eu estou exausto. Tamanha fé que ele tinha, intimidade que ele tinha com o Senhor. E o relato diz que as pessoas iam até o tronco, tocavam e eram curadas. Não é pelo tronco, era a unção que estava na vida dele. E por que eu falei de fome? Porque tem um episódio que ele estava cansado, chega na casa da sua irmã, o homem de Deus. Ela tinha preparado os alimentos como se fosse um milho misturado com uma farinha, mais sem bolo. Não tinha ninguém em casa, ele chegou e comeu, com tanta fome que ele estava. E quando a irmã dele chegou e disse: nossa, você deve estar com fome, deixa eu preparar algo. Ele disse: não, eu comi o bolo que você deixou ali. Ela disse: eu não acredito que você comeu algo que eu preparei para os animais. Por quê? Fome. E o que isso tem a ver com a mensagem? Tudo. Porque quando estamos com fome, ficamos desesperados para saciar. E o que eu oro nessa noite é que você tenha fome, mas não de comida, mas fome pela presença de Deus. Aleluia. Uma fome insaciável. Eu digo por experiência própria, porque quanto mais o Senhor me dá conhecimento da sua palavra e eu mergulho, mais parece que é uma fome, você não consegue se sentir saciado, você sempre quer mais de Deus. A fome te leva ao desespero. E só quem conhece a presença sabe o valor da presença. Eu falei sobre presente e presença. Presente é algo que você recebe, muitas vezes até por mérito. Por exemplo, aqui quem é pai, quem nunca diz assim: filho, se você passar de ano eu vou dar um presente. Quem nunca fez isso? Eu acho que todo mundo, quem é pai, quem é mãe, já fez. Principalmente quando o filho chega a uma certa idade. Eu não digo quando ele já está na idade do início, se é pequenininho, mas quando chega na idade do meu filho aqui, a gente começa a fazer mais. Olha, se passar, se estudar, papai vai dar um presente. Só que o presente é algo que você recebe e com o tempo ele se desgasta. Eu posso abençoar alguém aqui com o iPhone 15 Pro Max. Oh, glória a Deus. Eu sabia que eu ia fazer isso. Por isso que eu falei do iPhone. Você já está pastor, ela está dizendo, vamos dançar, né? Amém. Só que com o tempo esse celular vai ficar o quê? Velho, ultrapassado. Bem, bichinho, vai passar ultrapassado. Porque presente ele é algo temporário, tem um tempo. Esse caixa, ele tem um tempo de vida. O lá já morreu, mas o vídeo vai dar outro. Aleluia. Esse tem um tempo. Quando chega o tempo, o que acontece? Ele não funciona mais, é normal. Até combina, tem prazo de validade. Só que a presença, não, ela é constante. É algo que você tem, que é diário, que é constante. Por exemplo, a minha esposa, ela não pode estar comigo 24 horas, porque eu trabalho, ela está em casa nos afazeres, mas eu
presença. Por exemplo, quando o poder de Deus se manifesta, geralmente o teu corpo, ele dá alguns sinais. Por exemplo, quando você começa a tremer, ou se arrepiar, ou ver aquela euforia, aquela alegria, que algumas pessoas dão vontade de saltar, né? Alguns fazem aqueles movimentos, parecendo que está lutando com o Kung Fu. Sabe o que é isso? Isso não é a presença, isso é o poder. Porque como Deus ele é muito poderoso, e quando o poder dele se manifesta em nós, nosso corpo carnal ele não suporta. E essa é a forma de extravasar o que está dentro de nós. Aí alguns extravasam correndo, outros extravasam pulando. É escândalo? Não, isso é o poder se manifestando. Lógico, há alguns excessos, a gente sabe. Porque Deus, o Espírito Santo, ele é muito educado, ele não toma o teu controle. Se alguém disser que começou lá a profetizar, ou a girar o poder, ou fazer qualquer coisa, dizer, eu não me lembro o que eu estava fazendo, é demônio. Porque o Espírito Santo ele não tira a tua consciência, você está consciente de tudo. Ele é muito educado. E o que acontece? O poder vem sobre o ser humano, como a gente está aqui no culto, você vai perceber que quando a gente começar a orar, algumas pessoas começarem a falar em línguas, de repente vem um negócio, você começa a chorar e se derramar, sabe o que é? Isso é o poder. Só que à medida que o culto vai terminando, o poder vai, aquela sensação você percebe que ela vai diminuindo, daqui a pouco você volta normal. Irmãos, eu já participei de culto, eu saí embriagado do poder. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar na primeira igreja, a igreja que eu cresci. A unção foi tão grande que 2 diabos tiveram que me segurar. E quase que eles caíram no poder também. Eles estavam me segurando, se tremendo, e eu me derrubando. Caiu os 3. De tanta unção que Deus estava derramando. Eu fui carregado. Eu lembro que uma vez eu levei minha mãe para um evento lá em Porto Alegre, como eu e um amigo nosso, que um homem chamado Benihim, é muito usado por Deus. Aquele homem começou a orar pelas mulheres do Brasil. Quando ele disse, recebam do Espírito, caiu todo mundo. Eu segurei minha mãe, ela parecia que estava embriagada, mole, e eu todo esforço para levar ela para o lugar, porque muita unção que ela tinha recebido. Só que com o tempo aquilo vai passando, diminui. E a presença? A presença não. Porque a presença você carrega dentro. Ela não é externa, o poder vem de fora para dentro. A presença não é de dentro para fora. É por isso que caráter ninguém esconde com muito tempo. Algumas pessoas dizem, não, mas quer conhecer ter poder, não é ter poder, é o caráter que estava lá, só estava esperando a oportunidade para se manifestar. Quem é verdadeiro no seu caráter não se corrompe. Aleluia. Não se corrompe. Tem exemplos na Bíblia. Daniel estava onde? Na Babilônia. Se corrompeu, igreja? Não. José estava onde? No Egito. Se corrompeu, igreja? Não. Não eram melhores do que nós em nada, mas não se corromperam. São exemplos. A presença é algo que você carrega. Ela está em você. Como que você percebe a presença? Quando você se ajoelha, começa a orar, e de repente você sente que daqui de dentro começa a fluir algo. Geralmente a presença ela é silenciosa. Eu acho que é só eu que tenho essa sensação. Quando você se ajoelha, você entra na comunhão com Deus, parece que o seu coração parece que vai queimar. Você sente um negócio que sai de dentro. Aí dá aquele arrepio gostoso, aquela presença. Sabe o que é isso? É a presença que está em você. Antigamente era diferente. Antigamente a presença era fora. E era simbolizada na arca. Deus mandou construir a arca e os sacerdotes carregavam a presença.
simbolizava a presença de Deus. Então, quando a arca passava, o povo se prostrava. Detalhe, a arca era coberta, para que ninguém visse a arca, porque Deus era tão santo que aquele que era pecador não podia contemplar a santidade de Deus. E quando a arca estava lá na tenda onde Moisés falava com Deus, só Moisés e o sumo sacerdote tinham acesso ao lugar mais santo onde estava a arca. Por quê? Porque naquele lugar era onde Deus se manifestava. João 14,6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Na tenda, quando você ia entrar na tenda, o local que dava acesso da tenda do pátio para o lugar santo era chamado de caminho. Eles iam pelo caminho, era chamado de caminho. Por isso Jesus disse que ele era o caminho. O caminho para onde? Para a presença. Passando pelo caminho, você entrava no lugar santo. Na tenda, aonde estava o altar do incenso, aonde estava a mesa que tinha os pães, aonde estava a menorá, aquele candelabro que você vê que parece uma vela, que tem 7 braços, chamado de menorá. Aquele lugar era chamado de verdade, porque só entrava ali quem estivesse na verdade. Se pusesse o pé em pecado, era morria consumido na hora. Era por isso que os sacerdotes entravam ali descalços, porque no mundo espiritual a sua identidade não é pelas mãos, é pelos pés, porque os pés é que te conduzem, não é tua mão que te conduz. No mundo espiritual funciona assim, é pelos pés. Porque você acha que quando Moisés caiu no sangue de Moisés, tira sandália? Porque onde tu estás pisando é terra santa. Porque quando Josué estava vendo a cidade de Jericó, que Jesus se manifesta em forma de um anjo, porque Jesus se manifestava na antiga aliança, não como filho de Deus, mas ele tinha forma de se manifestar. Ele veio como um ser com a espada na mão. E quando ele se aproxima de Josué, Josué puxa da espada e diz: és tu um dos nossos? Ele diz: eu sou o capitão dos exércitos do Senhor. Aí ele diz: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que está Josué é terra santa. Ele logo tirou as sandálias e se prostrou. Se fosse um anjo, o anjo não aceitaria a adoração, era o próprio Deus que estava ali. Glória a Deus. Entre o lugar santo e o santíssimo, aonde estava a arca da aliança, existia um véu. Se no pátio o lugar era chamado caminho, no santo a verdade, no santíssimo era chamado de vida. Aleluia. Aonde estava a arca da aliança, a arca do conceito. E ali, em cima da arca da tampa, chamada propiciatório, a presença de Deus, a Shekinah, como os judeus dizem, ela vinha e ali o Senhor falava com Moisés. O que aconteceu neste episódio? O povo havia pecado. Moisés havia subido ao monte, passado por a olha. Detalhe, irmãos. O povo ouviu a voz de Deus, Êxodo 19. O povo começou a questionar Moisés: Moisés, será que Deus só fala contigo? Será que Deus só se manifesta a você? Por que não a nós? Aí Deus ouviu a murmuração do povo e disse: já que esse povo está dizendo que eu só falo com você, manda eles se santificar durante 3 dias. Porque eu vou descer no monte e eles vão ouvir a minha voz como tu ouves. E eles se santificaram. Depois de 3 dias, pela madrugada, já amanhecendo, Deus desce sobre o monte Sinai. Só que, irmãos, ele não desceu tranquilo não, ele desceu arrebentando. Segundo a Bíblia, o monte estremecia. Sabe o que é você chegar perto do monte e ele está? E som de buzina, e trovão, e relâmpago, e fumaça, porque Deus havia descido como fogo. Aí Deus diz a Moisés: Moisés, se põe limites. É como se ele tivesse colocar isso aqui. E diz ao povo: não passa daqui, porque se colocar o pé, o Senhor ganhou. Já era. O povo ouviu, porque quando Moisés falava, Deus de lá do alto respondia. Aí o povo ouviu. Só que
Moisés, fala com Deus, porque se Deus falar conosco, nós vamos morrer. Porque o povo havia experimentado o poder. Moisés não. Moisés andava na presença. Aleluia. Quem experimenta o poder se desvia. Pode falar línguas, pode profetizar, pode ter 40 anos de igreja, se desvia porque só experimentou o poder. Mas quem vive na presença não consegue se desviar, porque tem algo que atrai ele. Meu Deus, tem algo que queima no coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O povo ouviu a voz de Deus. Entendeu? Aí Deus disse: eu ouvi o povo. Faz o seguinte, Moisés, deixa o povo aí, sobe aqui. Moisés subiu, passou 40 dias. O povo impaciente, porque somos impacientes. Quem não é impaciente aqui? Todo mundo é impaciente. A gente só quer a resposta de Deus para ontem. Só que a impaciência, ela cobra. Porque Deus não responde a impaciente. Deus responde a humilde. E quem é humilde tem paciência. Porque uma das essências do fruto do Espírito é a longanimidade. O que é longânime é paciência. O povo impaciente chega para Arão e diz: Arão, faz o seguinte, Moisés deve ter morrido. Faz um bezerro. Faz um bezerro, para que a gente adore e diga que esses são os deuses que nos tiraram do Egito. Aí Arão faz um bezerro. Aí Deus se ira. Moisés, olha como Deus é. Desce lá, porque é o teu povo, Moisés, se desviou. Agora fala o seguinte, Moisés, deixa que eu desça e mate todo mundo. Eu estou falando muito para já, para que todo mundo entenda. Mate todo mundo e faça de ti uma grande nação. Moisés disse: não, Senhor, como assim? Olha a intercessão. O que é que vai dizer os povos que o Senhor tirou eles do Egito para matar no deserto? Não, se o Senhor fizer isso, diz que é meu nome no meio da vida. Arrepende-te de fazer este mal. Aí eu pergunto: quem é o homem para mandar Deus se arrepender? Ninguém. Só que Deus queria ouvir isso de Moisés, porque Deus é onisciente, Ele sabe o que a gente vai falar antes de abrir a boca. Aleluia. Aleluia. Deus, eu não imagino Deus abrindo aquele sorriso quando eu ouvi isso de Moisés. Disse: é isso que eu queria ouvir. Faz o seguinte, desce lá. Moisés desce. Só que quando você é íntimo de Deus, a psicologia diz que quando você é muito próximo de uma pessoa, geralmente você adquire os capoeiros dela. Fique muito próximo de alguém. Daqui a pouco você está falando glória. Isso é fato, provado até na psicologia. O jeito de pregar. Por exemplo, eu estava na igreja séria. Então quem era meu espelho? Era o pastor. Passei 2 anos lá. Mas os que eram mais antigos do que eu já estavam adquirindo até o jeito. Por quê? Isso está errado não, é porque você vive muito perto. E é claro que como ele é o pastor, ele influencia, porque ele é um líder espiritual. E quando uma pessoa é muito perto de Deus, ela começa a sentir o que Deus sente, principalmente em relação ao pecado. Porque quando Moisés viu que o povo estava na idolatria, ele ficou tão irado que ele quebrou as tábuas da aliança. Ele quebrou de tão irado que ele sentiu o que Deus sentiu quando viu o povo pecando. Irmãos, a bagaceira era tão grande que o povo estava fazendo coxinha e a gente nu, porque fazia parte do culto. Nu, você sabe nu o que é que está fazendo? Sabe o que foi que Deus disse? Separa os que querem me adorar, os que vão ficar comigo numa parte, e passa a espada. Ou seja, naquela época tinha graça, não era justiça, da ordem. A espada morreu 3 mil homens. Depois que foi purificado o pecado, ele disse agora a Moisés: sobe no monte de novo. Moisés sobe. Só que dessa vez
Antes o Senhor tinha preparado as tábuas. Agora não, ele disse: Moisés, foi você que quebrou, não fui eu. Agora é você que vai talhar a tábua para eu escrever. Porque quem fez o conserto foi eu. Não era para você que quebrar. Sabe o que é isso, irmãos? Cuidado com as suas atitudes. Pode trazer certas consequências. Deus te ama muito, mas Ele é justo. Ele pesa na balança as suas atitudes. Pesa na balança. Ele é justo. Por isso que tem muita gente que vive uma vida, às vezes está sofrendo, está passando por um processo e não sabe. Irmãos, Deus prova a prova. Quando você tem um chamado, ou quando Deus quer te provar porque Ele te ama muito, Ele prova. Agora tem gente passando por desobediência ou por consequências de atitudes. Faça uma autoanálise. Ele está diante do Senhor. Aí Deus desce naquela nuvem escura. Eu achava até estranho, porque eu achava que ele tinha descido a nuvem clara, mas não. Ele desce na nuvem escura, irmãos, que é para esconder sua glória, porque se ele se mostrar na sua essência de luz, o homem morre. Aquela nuvem escura desce, Deus começa a falar com Moisés. Moisés, está ali as tábuas, eu escrevi, mas eu faço o seguinte: eu não vou para aquele povo. O povo é tudo puro do coração. Eu vou enviar meu anjo. Moisés disse: não. Senhor, posso te fazer uma pergunta? Eu disse: pode, Moisés. Eu achei graça aos teus olhos, como o Senhor falou mesmo. Você achou, Moisés, graça aos teus olhos? Então, Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, não me faças sair daqui se a tua presença não for comigo. Aleluia. Eu vou repetir. Não me faças sair daqui se a tua presença não for comigo. Aleluia. Glória a Deus. Não me importava para Moisés a posição de líder, porque tem gente que se agarra na posição. Ele quer a posição, mas não quer a presença. Aí morre na posição, mas não tem a presença. Ele não olhou para a posição, porque ele era líder. Ele falava com Deus. Ele poderia ter dito: não, tem tudo bem, como eu sou um líder. Não, ele disse: não, Senhor. Eu abro mão até da minha liderança, até da minha salvação. Só não me faz sair daqui se a tua presença não for comigo. Eu quero a tua presença, Deus. Eu não quero outra coisa. Presença. O que é que está escrito no Salmo 91? Aquele que habita esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita onde? Esconderijo do Altíssimo. Esconderijo do Altíssimo fala de presença. Aleluia. Fala de intimidade. Aleluia. Aí sabe o que é que Deus diz para Moisés? Moisés, eu vou. E outra, a minha presença vai te fazer descansar. Aleluia. Sabe por que tem muita gente cansada na igreja? Porque não tem a presença. E não tem campanha. Você pode fazer campanha, sair de campanha, fazer propósito, sair de propósito. Não é propósito, não é campanha, não é pastor, não é a mensagem. Quem te faz descansar é Deus, é a presença que te faz descansar. Aleluia. É a presença que você carrega. Você pode passar por luta, você pode passar por dificuldade, você pode chorar, pode voltar tudo na sua casa, pode dar tudo dando errado, mas se você tiver a presença, ela te faz descansar.
no esconderijo do Altíssimo. Porque você acha que quando Deus ia falar com Moisés, ele dizia: Moisés, sobe para o monte? Porque o monte é como se Deus estivesse dizendo: sai do meio do povo, porque o povo vai te distrair, vem para perto de mim, porque eu quero meu particular. Aleluia. Deus quer ter particular com você. Aleluia. Está pensando que é só para quem prega, ou para quem tem vida, ou para é pastor, ou... Não, o particular é para quem quer a presença. Aleluia. Glória. Não confunda ministério com intimidade. Ministério não tem nada a ver com intimidade. Tem gente que é pastor, presidente, tem ministério, tem chamado, mas não carrega a presença. Tem gente que chega, senta no último banco da cadeira, ninguém dá nem a paz, está lá no seu cantinho, mas ele é tão cheio da presença que quando ele se ajoelha, que diz: Senhor, o céu desce. Aleluia. Nunca foi posição, é coração. Nunca foi cargo, é disposição. O que foi que Jesus disse? Veja que é tudo encaixado. Jesus disse: quer ter intimidade? Faz o seguinte: vai no quarto, fecha a porta, porque quarto é local de intimidade do casal. Intimidade é algo que não pode ser visto, porque se intimidade é visto, é prostituição. Intimidade não pode ser mostrado, é algo que é oculto. Então Deus quer ter intimidade com você. Se eu te mostrar que tenho intimidade somente para vocês, eu não sou íntimo, eu sou prostituto, porque eu estou mostrando algo que eu não vivo. Como que eu mostro que eu tenho intimidade? Quando eu estou sozinho, que ninguém está me vendo, aí eu dobro meu joelho e digo: Senhor, eu estou aqui, eu quero a tua presença. Aí sim eu tenho intimidade. Moisés não entendia. E ele disse assim: Senhor, além de mim, eu quero algo mais. Me faz conhecer os teus caminhos. Sabe o que é conhecer o caminho? É andar segundo os passos de quem te guia. Sabe aí? Quando Moisés estava dizendo para Deus: Senhor, me faz conhecer os teus caminhos, vai me seguir. Era como se Deus fosse, Moisés fosse, ó. Aleluia, aleluia. E Deus está guiando, e Moisés está como? Aleluia. E Deus está guiando, Moisés está como? Seguindo. E Deus está mostrando o caminho, Moisés está como? Seguindo. Mas Moisés está longe dele? Moisés está perto. É na frente de Deus? Não. É atrás, porque quem manda é Deus, é o Senhor que coordena, é o Senhor que diz o caminho, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus está seguindo e Moisés está vindo atrás. Deus está seguindo e Moisés está vindo atrás. O que é isso, Senhor? Mostra-me os teus caminhos. Eu quero conhecer o Senhor como o Senhor é. Eu quero conhecer tudo que o Senhor tem para oferecer para mim. Aleluia, aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 11, versículo 28. O que foi que Jesus disse para o povo cansado? Vinde a mim, todos os que estão Cansados e oprimidos. porque eles estavam cansados, porque não tinham a presença, e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou o quê? Primeiro, manso, segundo, humilde de coração. Não era de aparência, era de coração, vinha de dentro. Aí ele diz: então encontrareis descanso para a vossa alma. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo quem virá? Jesus virá. Ele está vindo ao teu encontro para dar descanso à tua alma. Receba esta palavra. Você está se sentindo cansado, não procure descanso no namoro, não procure descanso nas redes sociais, não procure
Senhor. O teu descanso está em Deus. É o único que tem poder para dar descanso à tua alma. Salmo de número 42, ele diz, assim como o servo, ele geme pelas correntes de alma, assim a minha alma suspira por ti. Ó Deus, Deus da minha salvação, por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Mas eu vos aliviarei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 É muita mensagem, muita revelação. Mas o tempo pede prudência. É descanso. Aleluia. Quando você lê o Salmo 91, leia os primeiros versículos e entenda. Muitas pessoas leem o Salmo 91 como um salmo de repreensão. Lê o Salmo 91, irmãos, lê os primeiros versículos. Fala de comunhão, fala de intimidade. Para você descansar, você tem que estar na sombra. Ele fala de comunhão, por que sombra? Porque se você tivesse o privilégio de, como Moisés, entrar na tenda, você ia perceber que quando você chegasse na menorá, que ela era grande, irmãos, era dessa altura mais ou menos, quando ela estivesse acesa, você ia perceber que ela dava sombra. Por quê? A menorá simbolizava Jesus, que disse que era a luz Do mundo. do mundo. Ela fazia uma sombra, só que essa sombra, ela fazia sombra entre o lugar santo e o santíssimo. E para você entrar no lugar santíssimo, não podia ser qualquer um, tinha que ser o Moisés ou o sumo sacerdote. Então quando ele passava para o lugar santíssimo, ele passava por onde? Pela sombra. Meu Deus, é muita revelação que Deus está me dando. Ele passava pela sombra para ir para o esconderijo. Aí lá ele tem descanso, porque lá, sabe quando você está aperreado e de repente Deus fala com você, o que acontece com a sua alma? Descansa. Descansa, você se acalma. A gente às vezes está tão aperreado. Eu digo por mim, quer que eu fique aperreado? É se eu orar. Se eu não orar, eu fico nervoso. A pastora sabe. Quando ela sabe que eu estou meio nervoso, eu já sei, não orou. Aí eu vou e corro. Quando eu vou para a sombra do onipotente, aquele negócio parece que está tirando um peso. Você chega a sair pisando em nuvens. O que é isso? É a presença. A presença muda teu caráter. A presença te faz descansar. A presença te traz as bênçãos. Em vez de você correr atrás de bênção, é a bênção que vem até você, porque você vive na presença. E quando você está perto de alguém que é abençoado, você recebe a bênção por tabela. Aleluia. Fica perto de Deus para tu ver. Mesmo que você não peça, Ele vai te abençoar. Ele pode te dar uma casa, Ele pode dar um carro, Ele pode abençoar, Ele pode aumentar teu salário. Ele faz muitas coisas porque você está perto de quem tem a fonte da bênção. Aleluia. Você está perto. É por isso que eu estou orando e eu estou pregando para que você esta noite vá à presença. Independente do pastor, de quem for, vá à presença. A presença vai te dar descanso. Você pode passar pela tribulação que for. Algumas pessoas dizem, mano, rapaz, ele está passando por algo tão grande. Parece que ele é abestalhado. Não é abestalhado não, irmão. Não é porque ele é exemplo, porque faz meditação e joga, nada disso. É porque ele tem a presença. Aleluia. Ele tem a presença. Às vezes quando você carrega a presença, às vezes a carne fica, olha, dá aquelas cutucadas em você, porque a carne tem, oh Jesus, a carne não se converte, oh terra. A carne não se converte. É duas coisas que não se convertem no homem, é a carne e a língua. Sangue de Jesus tem poder, porque tem gênio, só a graça. E pela língua vai ser condenada, a Bíblia diz. Serão 7 livros abertos no livro de Apocalipse. Um dos livros é o livro da palavra falada. Como o Senhor sabe, pastor, falar nos evangelhos, você vai ver Jesus dizendo todas as coisas frívolas que os homens falarem terão conta no dia do juízo. É por
isso que a Bíblia diz que aquele que domina a língua, domina o corpo. Qual é o único algo que não tem osso? A língua. É só carne. Sangue de Jesus tem poder. Carne não se converte, irmãos. Vai ter hora que a carne vai dizer para você: rapaz, abre a boca um pouquinho, dá uma muralha, Deus perdoa. Olha, faz o seguinte: você que xingou, devolve a mesma coisa, xinga também. Devolve a mesma moeda. Dá um tapa santa, vou dar um tapa santa aonde, irmão? Me converte, terra. Vira um tapa santa. Jesus mandou oferecer outra face. Vou dar um ungido. Cada um que eu ouço, o sangue de Jesus tem poder, esse povo tem que se converter. Vou dar um tapa santo. Para o crente girar. Não é possível. Eu acho que só os amigos das crianças não sabem. As crianças não sabem o que é isso. Mas é a realidade, a carne não se converte não. Como é que a gente então mata a carne? Então na presença, a presença que mata a carne. Se você se afastar um pouquinho, você vai ver que a carne vai lhe dominar. Daqui a pouco vem pensamento que você não quer ter. Vai dar desejo de você que você não quer ter. Vai dar vontade de falar coisa que você não quer falar, quando vê já falou. Porque a Bíblia diz: o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas o bem que eu quero, eu não consigo. Por quê? Porque a carne não se converte. Busque a presença. Tenha a presença. Viva a presença. Deleite-se na presença. Esconda-se na presença. Busque a presença. Eu vou ensinar uma oração que o Espírito Santo me ensinou. Peça para ter fome e sede da presença de Deus. Peça aí: Senhor, me dá fome e sede da tua presença. Eu aprendi isso com o Espírito Santo. Quando eu estava orando pela madrugada, ele disse: peça a mim fome pela presença. Porque quando vai você pedir mais coisa e nada vai lhe importar. Peça fome e sede da presença. Amém? Irmãos, vamos nos ajoelhar. Quem quiser orar em pé, quem quiser orar sentado. Bom, eu quero, não me importa se você vai se dobrar. Você, além dos seus joelhos, você tem que dobrar o coração. Esse é o mais importante. Esse é o nosso momento de orarmos de joelhos. Então toda a igreja está convidada. A pastora está lembrando, você que trouxe seu